Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. E na nossa aula de hoje, então, a gente dá continuidade ao nosso conteúdo da unidade 7, né? Que são outras práticas de lazer. Na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre a história, né, do bumerangue, etc. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as modalidades do bumerangue. Então, atualmente, né, as modalidades e regras básicas do bumerangue. Então, atualmente existem órgãos, né, oficiais que regulamentam, né, o esporte bumerangue no Brasil. Então, é a Federação Brasileira de Bumerangue, né, e nos Estados Unidos é United States Boomerang Associação. Na Austrália, a gente tem a Boomerang Associator of Australia, né? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre as regras, né, do esporte, para depois a gente conseguir adaptá-lo como prática do lazer. Então, primeiramente, no que se refere à modalidade de competição, existe o campo de jogo, né, que é formado por vários círculos, né, chamados de raias. O primeiro círculo ele deve ter 2 metros de diâmetro e é chamado de bullway. Os demais círculos, então, é 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40 e 50, né? Um círculo dentro do outro, né? Abrindo assim essa distância, né? Então, que são os efeitos ao redor do bullway. As modalidades, então, do bumerangue como esporte, elas são as seguintes. A gente tem a de precisão, né, que é o bumerangue que deve ser arremessado do centro da primeira raia demarcada, né, dos 2 metros, e o objetivo é fazer o objeto voar e retornar e cair o mais próximo possível do local de arremesso. Então, assim, quanto mais perto desse local ele pousar, maior é a pontuação. Então, 10 pontos se cair dentro da raia de arremesso, 1 ponto se cair acima da linha, da última raia, né, o alvo circular, e vence o jogador que conseguir o maior número de pontos em um total de 5 arremessos, né? A gente tem o pegada rápida, que é uma outra modalidade, que são 5 arremessos e a pegada deve ser realizada no menor tempo possível. O tempo máximo é de 1 minuto para os 5 arremessos. E para que o arremesso seja validado, o bumerangue não pode cair no chão. Vence então o jogador que conseguir completar a prova em menos tempo. A gente tem as pegadas acrobáticas, né? Que é onde o jogador deve arremessar o bumerangue, realizar pegadas diferentes de acordo com uma sequência pré-estabelecida, né? Então cada jogador tem o direito de arremessar, tem o direito, né, de 10 arremessos. Como a gente viu no vídeo, né, na nossa última live, já demonstrando alguns elementos das competições. A gente também tem as pegadas acrobáticas com 2 bumerangues, né? Onde o jogador arremessa 2 bumerangues ao mesmo tempo, claro, realizando as mesmas pegadas da modalidade anterior. Então, cada jogador tem direito também a 10 arremessos. E a gente tem a modalidade que é a máximo tempo no ar, né? Que o arremessador deve usar técnicas para manter o seu bumerangue voando o maior tempo possível. A gente tem a Australian Hold, que é uma modalidade que combina 3 possibilidades de arremesso, considerando distância, a pegada e a precisão. O jogador deve fazer 5 arremessos, sendo possível alcançar 20 pontos por arremesso, e o vencedor é aquele que conseguir marcar, né, o maior número de pontos. A regra geral, então, para todas as provas, é que o bumerangue deve atingir a distância de, no mínimo, 20 metros após o arremesso para valer a contagem dos pontos, correto? E agora, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Speedball. O que é o Speedball? Então, assim como ocorre em outras modalidades práticas corporais também, né? A origem do Speedball, ela é incerta e existem diversas versões sobre o surgimento dela. Uma delas é que o jogo surgiu nos anos 50, né, no ano de 1950, na Espanha, e foi criado por Dom Baltasar Fábregas, que era um militar e jardineiro.
Ao jogar a bola com uma raquete, então Fábricas teve a ideia de arremessá-la a um poste, né? Para não precisar buscá-la, então, a cada jogada, o jogo ficou restrito ao âmbito familiar, né? Por muitos anos. Apenas em 2002, para vocês terem uma ideia, teve regras estabelecidas por João Cadel Fábricas, que era o neto do inventor. Outra versão da história do Spiroball indica que o jogo teve sua origem nas práticas de guerra já antigas, né? Dos povos que viviam nas regiões onde ficavam a Rússia e a Ucrânia e o Uzbequistão e o Cazaquistão. E uma terceira versão, então, conta-se que o Spiroball tem sido organizado na Inglaterra e nos países nortes da Europa, né, no período da Idade Média. E a partir de práticas populares, né, de amarração de uma corda ou fita nos postes para lançar. Então, além disso, existe ainda uma quarta versão, segundo a qual a semelhança do Spiroball com o voleibol. O uso das mãos para rebater a bola, né, indicaria então que ambas as práticas foram criadas ao mesmo tempo. Qual que é a dinâmica então do jogo do Spiroball para vocês entenderem? Embora então as regras gerais do Spiroball possam variar de região para região, o objetivo do jogo é um só: enrolar completamente, né, o conjunto formado pela corda e pela bola em torno do poste. Ou seja, é um poste onde tem uma corda amarrada na ponta lá de cima desse poste, e na ponta de baixo existe uma bola. E o objetivo é você fazer essa corda enrolar completamente nesse poste. Então, o campo ele é dividido em funções de números de jogadores. 2 partes iguais, se forem 2 pessoas apenas jogando, né? Ou 4 partes iguais, que daí nesse caso o jogo é em dupla. E geralmente a formação é em X. Ou seja, eu jogo de frente para o meu companheiro e o outro companheiro joga de frente lá, formando um X. Regras básicas, então, do Spiroball. A gente começa. O jogo começa com o saque, né? E é o sacador aquele que define o sentido que a bola vai. Então, eu vou bater a bola para o meu lado direito, por exemplo, né? Para o meu lado esquerdo, desculpa. Sentido anti-horário. É uma possibilidade, né? Depois do saque, então o adversário deve jogar a bola no sentido contrário ao estabelecido pelo sacador. Então eu vou bater com uma certa forma, uma certa força, o meu adversário que vai estar do meu lado vai tentar bater a bola ao contrário para dar a volta. E nisso a gente vai tentando enrolar a corda em torno do mastro, né, ou do poste. A bola pode ser golpeada com a mão aberta ou com a mão fechada, né? Com o antebraço ou com o braço ou o ombro. Então a gente pode utilizar o antebraço, o braço ou até mesmo o ombro somente para golpear a bola. Então a bola deve ser golpeada por um jogador de cada vez, né? Nunca por 2 jogadores ao mesmo tempo, até porque você tem que respeitar o campo, né, que foi delimitado para você poder jogar. Vence o jogo, então, quem conseguir enrolar primeiro a bola ou a corda no mastro. É proibido, então, tocar no mastro, pisar nas linhas que demarcam o campo, né? Tocar na corda, tocar 2 vezes consecutivas na bola, conduzir ou carregar a bola com as mãos, certo? Então, o Spiroball é onde esse esporte ele não é muito tradicional no Brasil, mas é uma prática que pode ser realizada também como um movimento de lazer, ok? Então, galera, aqui embaixo na descrição desse vídeo a gente tem o formulário dessa unidade 7, tá? Então não deixem de responder o formulário da unidade 7, que é referente ao conteúdo de Spiroball e Boomerang. Tranquilos? Então, na nossa próxima aula a gente começa o conteúdo da unidade 8 já, e depois a gente conversa. Espero que tenham gostado do conteúdo e da nossa aula. Abraços, fiquem bem e até a nossa próxima aula.